E hoje recebendo aqui o meu amigo pastor Ricardo Souza para falarmos sobre a cultura e fé cristã. Pastor Ricardo Souza, meu amigo, muito boa noite, Opa, seja muito boa noite. bem-vindo. E qual que é a sua expectativa para a nossa live de hoje? Então, boa noite, queridos. Graça e paz aí a todos que estão conosco, né? E é uma satisfação estarmos juntos novamente, né? Para debater não, mas para conversarmos acerca de assuntos que nem sempre são tão interessantes dentro do meio eclesial, né? No meio da igreja, no seio da igreja, muito pouco se discute, mas que eu vejo que nós perdemos muito território por conta disso, né? Nós perdemos muito chão, perdemos muito chão, muitas oportunidades e temos ao mesmo tempo perdido muita gente por conta de não entendermos, por conta das igrejas se eximirem, né? E omitirem ensinos absolutamente relevantes sobre cultura. Esse antagonismo que muitos erroneamente pensam existir entre cultura e fé cristã. E por conta disso, a igreja tem tido grandes problemas nessa área, porque tem perdido gente que outrora, e por isso muitos pais reclamam, né, muitas pessoas reclamam, né, que infelizmente, né, depois que seus filhos foram para as universidades, eles acabaram se afastando dos caminhos do Senhor. Isso é um dos pontos que eu acho assim mais sérios e mais relevantes dentro dessa questão. Claro que temos que entender, né? Eu estava ouvindo você um pouquinho, entender essa cosmovisão nessa ambientação de cultura, o que de fato é cultura, né? E já né, eliminando aquele equívoco, né, de que cultura é ensino, cultura é aprendizagem. Não vejo isso. Eu vejo que ensino e aprendizagem cultivam sim o conhecimento. Cultivam o conhecimento. Mas cultura vai muito além disso, desses aspectos. Então, acho que vale a pena sim. É um assunto urgente, né? É um assunto que deve ser tratado. E eu acho que a gente deve ser absolutamente correto com os nossos irmãos, mostrando-lhes o que de fato os impactos disso, né? Que de fato nós temos perdido Verdade, e temos como verdade. ganhar também, caso a gente foque nesse tipo de ambientação, né? Desse tema, cultura, É isso aí. enfim, culturalismo, enfim, diversas coisas que eu acho que vale a pena a gente discutir, assim, conversa tranquila, né? Não sufocante, né? Para que também Sim, não sim, se torne enfadonho, né? E nem político demais é verdade, o é assunto, verdade. o assunto. Então, eu vou fazer Tá, o seguinte, mas deixa eu orar aqui. Mas também. então você estava falando algo muito importante que chama muito a minha atenção nessa preparação, nessa introdução, para falarmos de cultura, que é uma tensão que existe, por exemplo, em pais cristãos que muitas vezes veem no ensino médio ou na universidade os seus filhos se desviarem e seguirem por outro caminho. É muito comum nós ouvirmos falar dessa tensão, né, entre a fé cristã e a cultura. O cristão se envolve com a cultura, não se envolve. Eu queria trazer essas coisas ao lume aqui, eu acredito que vai ser muito bom. Mas dentro disso, muitas pessoas podem estar se perguntando assim, mas o que é esta tal cultura? O que é esse negócio de cultura? Eu acho que eu sei, mas eu acho que eu não sei. O pastor falou ali que será que é ensino, será que é aprendizagem, aprendizado? Como é que é esse negócio, né? Então, de antemão, quero trazer alguns conceitos que acho que vão ser importantes e quero chamar a sua atenção que está em casa. É por conta de darmos pouco espaço para essa temática na igreja que estamos tendo tantas perdas e por isso que muita gente está vivendo uma contradição sem perceber, porque a fé cristã ela não comunga com várias coisas que nós estamos vendo acontecer no nosso país hoje, mas por não haver uma formação cristã, por não haver um núcleo de formação para dar entendimento às pessoas, é que está havendo esse monte de confusão e esse esfriamento na fé. É dentro dessa perspectiva mesmo que você vai encontrar o jovem no ensino médio ou na universidade pensando assim, puxa vida, a minha fé não dialoga com a ciência.
A minha fé não é capaz de conquistar a ciência. E aí vai tendo esses problemas todos. Uma coisa muito importante também de se dizer é que a palavra cultura, né, a origem da palavra cultura, na sua etimologia, a etimologia é o estudo da origem das palavras, gente. Então, na etimologia, no estudo da origem das palavras, a própria cultura vai ter a ver com cultivar. E o Souza falava ali há pouco sobre cultivar os valores. Então, cultura, gente, significa cultivar. Por isso que a palavra cultura está tão ligada à agricultura, né? Cultura é fazer crescer. Tem a ver com a inculturação do evangelho. Nós vamos falar aí ao longo da live, vai aparecer. Mas é importante você saber que cultura é cultivar. Tem a ver, então, com essa questão de fazer crescer, de desenvolver, de cultuar. E a cultura é o que une pessoas, né, pastor Ricardo Souza? Cultura é o que une pessoas, porque culturas são hábitos, culturas é o jeito de alimentar, cultura é jeito de falar, cultura é costume, cultura é moral, é também conhecimento. Tudo que o ser humano produz é cultura. Tudo que o ser humano produz é cultura. Tudo que o ser humano faz, essa interação, tudo isso é cultura. E a cultura, ela é herdada. É muito importante nós termos isso em mente, sabermos disso. A cultura é herdada. E apesar de, ou muito embora, herdemos a cultura, ela pode ser modificada. A cultura é algo que vai se transformando à medida que nós vamos recebendo. Então, dentro dessa perspectiva, surge aquelas discussões e aqueles pensamentos assim, como é que o cristão tem que agir diante da cultura, né? E aí você vai ouvindo vários tipos, vários meios do cristão agir na cultura. Tem o cristão contra a cultura, né? Que é aquele cristão radical que ele fala que toda cultura é demoníaca, toda cultura é do diabo, que quando ele vê entrar algum ritmo, alguma melodia dentro da igreja, Souza, ele fica pensando assim, aí, ó, o mundo entrou dentro da igreja. Né? Então tem o cristão contra a cultura, que acha que toda cultura deve ser rejeitada. Você tem aí o cristão da cultura, que é o cristão que abraça toda a cultura, todo o modismo também, fazendo coro com que aquele primeiro está reclamando, né? Que abraça todo tipo de comportamento, todo tipo de costume, a fim de ganhar as pessoas para Cristo, ou de que a igreja não fique alienada, é o cristão da cultura. E nós temos também o cristão em paradoxo com a cultura. O cristão em paradoxo com a cultura vai estar ali mais na linha de Martinho Lutero, que é o que nós vemos acontecer com muitos cristãos hoje. É aquela coisa de que quando se está na igreja, é sacro, é santo, mas quando se está no mundo, é 100% aquilo que está no mundo. É o cara que ele canta Minha Alma Está Cheia de Paz na igreja, mas fora dela ele está pronto aos embates e respostas, se possível e se preciso até violentas, que a sociedade requerer. É o cara separar o sagrado do profano, pensando, dentro da igreja eu sou crente, mas fora da igreja eu sou do jeito que a sociedade disser. Agora, a Bíblia não faz separação entre essas coisas, entre secular e sagrado, ela faz separação entre o que é santo e o que é pecado. Então, isso tudo a gente tem que ter em mente. E tem também o cristão acima da cultura. O cristão acima da cultura é uma doutrina mais assim que é mais percebida dentro da igreja romana, porque é uma visão hierarquizada, né? Que observa a igreja acima da cultura, acima das demais coisas. E por último, nós temos o cristão como agente transformador da cultura. O cristão que busca redimir a cultura. E aí, dentro dessas 5 coisas que eu estou falando, gente, esses 5 tipos de jeito de ser cristão na sociedade, o Souza já vai comentar também, surge uma coisa muito importante para nós pensarmos e nos localizarmos dentro de qual dessas 5 perspectivas nós estamos. Porque a Bíblia vai deixar claro que toda cultura, toda criação, toda a boa dádiva, essa coisa toda vem de Deus. Agora, Deus criou tudo perfeito, criou uma cultura perfeita. Mas com a queda maculou, né, Souza? A queda maculou a cultura, a arte, a estética, né, a beleza, tudo. Porém, não há dom, não há arte, não há nada que o homem possa produzir que não seja dom de Deus. Tendo dito isso, e para passar a palavra para o pastor Souza, eu gostaria de ler Tiago, capítulo 1, versículo 16 e 17, que diz assim: Não vos enganeis, meus amados irmãos, toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Souza, a bola está levantada.
Então, eu estava te ouvindo e pensando nas questões é, de oposição, vamos dizer assim, eu não diria oposição, mas vamos dizer assim, de força resistente, de resistência às questões de cultura por parte da igreja. Ora, isto já denota uma falta de conhecimento. Porque você veja, se cultura é todo um aparato de expressões que um determinado grupo tem, expressa com seus simbolismos. O que eu chamo de simbolismos? Os trejeitos. Você vê mesmo dentro das comunidades evangélicas, das comunidades eclesiásticas, das denominações, como geralmente nós as chamamos, e é o que são, de uma para outra a coisa varia. Agora, eu pergunto, esse imaginário, esse simbólico é contido dentro desse grupo, dentro de. Eu não vou nomear denominações aqui, mas nós sabemos que existem variedades de jeito de ser, de agir, de cultuar a Deus muito diferentes de denominação para denominação. Aí eu pergunto, isso não é a cultura daquela denominação? Isso não é algo adquirido dentro daquela denominação? Porque aquilo não foi aprendido na faculdade de teologia. Aquilo não foi aprendido dentro de uma escola apenas bíblica. Não, aquilo foi aprendido no convívio, nos trejeitos, na minha forma de crer. Como é que eu vejo qual é o costume? Tanto que existem igrejas que pregam, né? Pregam e chamam isso de doutrina, o que não é doutrina. Usos e costumes não são doutrinas, são usos e costumes, ou seja, são a cultura daquela denominação. Essa é a sacada. Essa é a sacada. Por quê? Essas questões estão dentro do processo de enculturação daquela denominação. Então, aí fica um contrassenso, sabe? Eu me opor à cultura, mas dentro do meu universo, da minha cosmovisão, eu tenho uma determinada cultura a qual eu abracei e me acostumei pelo convívio, pelo jeito de ser, pelo jeito de tratar os meus irmãos. E, obviamente, que cada grupo tem as suas regras. Uns preferem isto, outros preferem aquilo, outros acham que o comportamento tem que ser esse, outros são mais sóbrios, outros são mais, vamos dizer assim, mais moderados na questão do comportamento. Tudo isso é uma questão de cultura de um grupo. Isso aí. Então não há como nos opormos, sabe, a questões culturais, sendo que nós estamos inseridos dentro de uma cosmovisão cultural nossa própria, para alguns grupos, e, quiçá, todos inseridos numa cosmovisão cultural maior, mais ampla. Por exemplo, existe um grupo mais amplo que nós, como cristãos, como evangélicos, como protestantes, nos inserimos, que é comum a todos nós. Mas depois existem as variações específicas dentro de cada grupo. A tudo isso, meu dileto amigo, irmão Rodrigo, eu chamo de cultura. Eu chamo de cultura. Eu não vejo como não ser. E aí, obviamente, quando a gente começa a falar sobre questões de cultura dentro do meio evangélico, forçadamente nós vamos cair naquela questão, e uma hora ou outra nós vamos tropeçar nisso, eu sei disso, porque não tem como não tropeçar nisso, são as questões do envolvimento do cristão com outras culturas e outros grupos com outros costumes, outro modo de ser, outro modo de agir, outro modo de ver o mundo ao seu redor. Porque essa leitura do mundo ao redor faz parte da cultura. E aí, quando eu chego numa determinada cultura, como, por exemplo, em missões, aí começam a existir as questões, a resistência, existe para alguns um processo de enculturação, para outros existe um processo de rejeição, e aí começam os problemas sérios em missões,
por causa da falta de compreensão das questões culturais de cada grupo. Porque não conseguimos compreender não conseguimos compreender o nosso grupo, e aí nos dispomos a uma obra que nos leva forçadamente a termos que entender outros grupos que são muito diferentes em termos de costumes, de tradições, porque as tradições são a cultura de um povo, em termos de leis, de regras, em termos de a própria questão do que você falou aí, que eu achei muito interessante, que é um resgate, inclusive, da filosofia grega, questão do belo, questão da arte, o que um determinado estética, povo entende, estética, entende por ser bom, bonito, belo, e o que eles entendem como sendo arte, o que eles entendem como sendo costume e regras de um povo. Haja visto que muitos povos construíram as suas regras com base em filosofias das religiões mais antigas do mundo, panteísmo, animismo. Aí a sua questão cultural, ou a questão cultural daquele grupo, está associada à sua crença. Exatamente. E muitas vezes errônea por falta de compreensão e entendimento. Exatamente. E aí você trouxe um dado assim muito, muito. Eu estava pensando, tomara que tenha um momento na live para a gente entrar nisso. Quando você diz essa questão das filosofias, que, por exemplo, quando nós falamos em cultura ocidental, e aí aqui talvez esteja o gatilho, o gancho que nos liga à nossa primeira live da Quarta Teológica, que foi Marxismo Cultural e Fé Cristã, porque a cultura ocidental, tem gente que pergunta assim, mas a cultura ocidental ela é judaico-cristã, a cultura ocidental é cristã, é possível separar a cultura ocidental do cristianismo? E é tão interessante porque se confunde realmente com cultura ocidental, com o cristianismo, porque a influência, como você disse aí, da cultura com as crenças, principalmente, sobretudo, ocidental, ela está baseada no direito romano, não é? Está baseada na filosofia grega e está baseada no cristianismo. A cultura ocidental está baseada na filosofia grega, no direito romano e no cristianismo. E aí acaba que isso é o gatilho para a nossa live passada, então mostrando por que é a parte 2, é por isso que o marxismo, por exemplo, ataca tanto o Ocidente, os valores judaico-cristãos e a cultura cristã, porque a cultura ocidental ela está impregnada, vou usar essa expressão na falta de uma melhor neste momento, pelo cristianismo, que entra a expressão que você está usando aí várias vezes, ótimo o gatilho que você deu aí para falar, que é a inculturação do evangelho. Por que há choque com muitas culturas e com muitos missionários? Durante muitos anos eu fui coordenador de missões, aí participava de uns encontros missionários com índios, coisas assim, riquezas muito, muito grandes. Tem gente que tenta usar o evangelho para promover uma aculturação, não é? Que é anular, sobrepor, eliminar a cultura do povo que está sendo evangelizado para impor o cristianismo. Quando, na verdade, o que deve acontecer é essa inculturação do evangelho, que é o evangelho dentro das culturas. E é justamente a inculturação do evangelho que vai trazer isso que você falou agora há pouco, brilhantemente, que são essas várias tradições cristãs, que são tradições, que são culturas cristãs, que você falou muito bem. Porque depende da região, do local onde está. E o evangelho, essa inculturação do evangelho, ela entra dentro daquela perspectiva. Tem um livro que eu li no passado, acho que há uns 10 anos, ou mais, acho que até mais, tem quase 20 anos. E ele mexeu muito comigo, Souza, que é Fator Melquisedeque. Não sei se você tem ele aí, você já leu ele. É um livro que todo mundo que pensa em missões... Isso, exatamente. Todo mundo que pensa em missões tem que ler o Fator Melquisedeque, porque ele mostra como que dentro de cada cultura Deus plantou algo, uma semente, algo que precisaria então ser cultivado, olha aí a palavra cultura de novo, precisava ser cultivado para germinar, crescer o evangelho dentro daquela sociedade. E esse fazer crescer, esse crescer dentro da sociedade, esse crescer dessa inculturação do evangelho dentro da sociedade, é que vai transformando o sujeito. E por falta de um entendimento desse, sobretudo no Brasil, é que nós não temos ainda, do meu ponto de vista, Souza, não temos ainda uma classe artística evangélica, uma classe política evangélica. Uai, pastor, como assim não tem? Nós temos pessoas que usam da propaganda do evangelho para a promoção naquele seu determinado segmento.
Mas com raríssimas exceções, nós não temos uma classe artística que possa se dizer evangélica, que entendeu o valor da arte, o valor da cultura, que entendeu, Souza, o mandato da igreja. Que a partir da criação do Gênesis, surgem aí os 3 mandatos da igreja, né? O mandato espiritual, o mandato social e o mandato cultural. O mandato espiritual é que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, estava com o homem na viração do jardim, havia relacionamento. O mandato social, Deus criou homem e mulher, macho e fêmea, e disse, ide ser fecundos, multiplicai e encher a terra. Então, o mandato social para povoar a terra. Ele, como juiz soberano, fez ali aquele casamento de Adão e Eva, e então entrega à humanidade esse mandato social. E o mandato cultural, que é então a igreja atuar nos mais vários segmentos da sociedade, promovendo essa inculturação do evangelho. Por que a gente fala isso? Porque tem gente que quer entrar numa cultura e quer massacrar aquilo. E Jesus, que é o missionário por excelência, ele não fazia assim. Quando ele ia falar com pescadores, ele fazia sua pregação por parábolas contando histórias de pescadores. Vem, me segue, que eu vos farei pescadores de homens. Quando ele está lidando com pastores de ovelha, ele vai e fala no contexto, eu sou a porta, né? Por onde as ovelhas entram, porque elas conhecem o caminho e passam. Quando ele está falando com a igreja de Laodiceia, ele diz, porque és morna, e nem fria nem quente, e porque és morna, estou a ponto de vomitar da minha boca. É porque Laodiceia não tinha água potável ali, a água era transportada, então ela chegava morna. Então Jesus está pegando elementos da cultura daquelas pessoas para pregar o evangelho, né? Fazendo então essa inculturação do evangelho e não uma aculturação. Mas continua lá. Você me lembrou a aula que eu estava dando há minutos atrás, né? Estava falando sobre figuras de linguagem e falamos sobre João, onde fala sobre eu sou a porta, né? Essa porta que se abre, né? Pela qual as pessoas podem entrar e achar pastagens e achar pasto verde. Você falou muita coisa aí que eu me perdi, mas eu queria destacar 2 coisas que me vêm à mente. A primeira está, retrocedendo, a primeira está na questão do meio artístico gospel. Eu vejo um processo de enculturação do meio artístico gospel no mundo, e não o contrário. Exato. Sabe? Por quê? É mais fácil você se adaptar ao mundo, aos conceitos do mundo, à visão do mundo e trazer isso para dentro da igreja. Bom, primeiro já começa errado. Não existe esse tipo de adaptação. Ah, mas é muito arcaico, o pensamento de vocês é muito arcaico, é muito retrógrado. O mundo evoluiu. Peraí, o mundo não evoluiu para começo de conversa. No meu ponto de vista, o mundo involuiu. É diferente. É muito diferente. Porque o mundo se tornou tão degradado e degradante que hoje está trazendo esse processo para dentro da igreja. Então, quer dizer, hoje no meio artístico gospel se aceita tudo. Vamos colocar assim, se aceita tudo. Né? E o povo está se tornando tolerante, ou seja, o povo está se tornando, vamos dizer assim, imune, né? Imune a esse processo de entender o pecado, entender a iniquidade, achando que há vamos dizer assim, há um processo de autoindulgência dentro da igreja e de aceitação por conta do bom, do amoroso e de um Deus que é amor, que aceita tudo e todos. Espera aí, Deus, há uma grande diferença. Deus aceita todos, não significa que ele aceite tudo. Para eu começar a tratar essa questão da cultura, da arte gospel no mundo. Veja, arte gospel, no meu tempo, e sei que muita gente vai me chamar de velho, mas arte gospel no meu tempo é quando eu pegava o meu grupo de jovens, porque eu infelizmente já cheguei na igreja jovem, maduro, e nós íamos para a praça e fazíamos teatro na praça. Isso é arte gospel. Mas ela tinha um cunho, ela tinha um objetivo, ela tinha um propósito, era levar uma mensagem ao mundo que estava nos ouvindo. Tinha um caráter evangelístico. Exatamente, tem que ter esse caráter evangelístico. Aliás, não existe nada que o cristão, soldado alistado em missão, faça fora dos portões da sua igreja que não tenha caráter evangelístico. Isso aí, todo cristão ou é um missionário ou é um impostor. Simples.
Então, quer dizer, se eu estou lá fora, numa conversa entre amigos, tem um caráter evangelístico. Por quê? Porque a boa nova está em mim. A pessoa de Cristo, o Espírito Santo está em mim, ele tem que ser veiculado de alguma forma. Ah, mas se ainda que eu não diga uma palavra, o meu testemunho tem que provar isso. Porque isso faz parte da nossa cultura. Esse é o detalhe. Faz parte da nossa cultura, está enraizado em nós. Está enraizado em nós. Então, esse é um dos aspectos que eu levanto nessa questão de nós termos perdido muito espaço dentro da questão do meio artístico. Não vou falar do meio cultural, porque o meio cultural não é somente artístico, mas são as expressões, o simbólico, o imaginário, as crenças, os valores, as leis, as regras que determinados grupos têm, suas tradições, enfim, seu modo de agir, de viver, como disse você, de vestir, de comer, etc, etc. Então, mas faz parte, sim, desse sistema que nós temos hoje implantado, o cristão lá fora poder se envolver. Agora, o que a gente vê? A gente vê o cristão muitas vezes se envolvendo no meio artístico por promoção. Sim. Em busca de 15 minutos de fama. Em busca de alguma coisa nesse sentido. Tirar selfie com um bambambam, com um artista do momento, etc, etc. Né? E eu não imagino que seja isso. Isso é o que você está falando aí, muito forte da classe artística, porque é por isso que nós vemos, parece que um monte de artista virando crente, de cantores, atores, jogadores de futebol, mas você vê pessoas apegadas a uma mensagem de consolo, de conforto, mas não de denúncia, de condenação do pecado, de chamada à transformação. Porque seguindo nessa linha do cristianismo, da enculturação do evangelho, dos valores judaico-cristãos, Paulo vai dizer aos Efésios, capítulo 5, a gente pode até ler. Posso até ler aqui, porque acho que fica mais rico. Porque, como eu estou sempre falando aqui no canal, o que dizem as Escrituras. Quando você vai para as Escrituras, as dúvidas, as discussões, elas cessam, né? Olha isso aqui, Souza. Efésios, capítulo 4, diz assim: isto, portanto, digo, capítulo 4, verso 17 em diante. Isto, portanto, digo, e no Senhor testifico, que não mais andeis como também andam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos, obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus, por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração, os quais, tendo se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução, para com avidez cometerem toda a sorte de impureza. Mas não foi assim que aprendestes a Cristo. Se é que de fato tendes ouvido, e nele fostes instruídos, segundo é a verdade em Jesus, no sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe segundo as concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão, procedentes da verdade. Por isso, deixando a mentira. Souza, a mentira é uma teia, ela é um veneno, ela é uma coisa que vai prendendo o sujeito. A mentira a tal ponto que Apocalipse 22 diz que aquele que ama e pratica a mentira, ele vai ficar de fora, não vai herdar o reino. Porque a mentira, o que é o sujeito que ama e pratica a mentira? É o sujeito que por qualquer coisa, ele está contando uma mentira. Né? Então, ele está dizendo, deixando a mentira. Fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis. Não se põe o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, acredito que a síntese vem aqui, Souza. Aquele que furtava, não furte mais. Antes trabalhe fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com o que acudir ao necessitado. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para a edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. E não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Longe de vós toda amargura, cólera, e ira, e gritaria, e blasfêmia, e bem assim toda malícia. Antes, sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Essa é a síntese, né? Do que é ser crente, o que é. Então, essa coisa midiática, essa coisa artística, que
uma pregação do Deus te ama do jeito que você é, está tudo bem, fica assim. Deus ama mesmo, mas ele diz que ama, chamou para o evangelho, que é essa sua chamada universal, mas Efésios capítulo 4, do verso 17 ao 32, diz que uma vez que você venha para o evangelho, existe uma maneira de viver no evangelho, que é essa aqui. Souza. Então, aí você cai naquela situação que nós estávamos vendo, né? Voltando ao tema anterior, né? Do porquê, né? Eu não sou contra, veja bem, de forma nenhuma, eu aceito a sinceridade do coração dos meus irmãos quando estão no meio artístico lá fora e a gente vê, não poucas vezes, a notícia, fulano foi batizado, ciclano foi batizado, alguém abriu, mas depois de algum tempo, veja, não estou dizendo que isso é regra, tá, gente? Por favor, todos têm o direito ao perdão, à reconciliação com Deus. Mas depois de algum tempo eu vejo que essas pessoas dizem, fulano de tal anunciou que vai voltar à velha vida, aos velhos palcos, às luzes da ribalta, né? Porque alguns, no afã de acharem que vão colher dentro do meio evangélico os mesmos louvores, digamos assim, as recompensas que teriam no meio artístico secular, eles se decepcionam porque não colhem as mesmas recompensas e acabam voltando para o mundo. Contudo, eu vejo que há uma possível proposta para aqueles cristãos hoje que podem, veja bem, houve tempos que eu resisti muito e ainda resisto. Uma coisa é ir ao mundo e fazer o teu papel no mundo, entendendo que há um processo de transferência de riquezas de ímpios para justos e que os ganhos que os justos têm provêm de diversas fontes, sem que isso os contamine. Veja, então eu não posso ser professor no meio ímpio, então eu não posso ser um comerciante no meio ímpio, porque muitas profissões são criticadas por estarem no meio ímpio, mas nós temos que entenderem que talvez essas pessoas saibam a noção do que é ser do mundo e estar no mundo, entre isso e a outra noção que é ir ao mundo, colher, trabalhar. Então, nesse caso, eu tenho que criticar um crente, por exemplo, que também faz compra no mercado que vende bebida alcoólica. Sabe, são essas coisas que hoje precisam ser ajustadas. E eu entendo que isso tem que ser ajustado na mente daquele que tem que ser preparado dentro da igreja para trafegar no mundo como o Espírito Santo trafega. Veja bem, Deus não vem ao mundo, Deus se fez homem para vir ao mundo. Quando ele voltou para o seu trono, ele enviou-nos o Espírito Santo que consegue conviver com o mundo pecaminoso que nos rodeia e não ser contaminado. Ora, se o Espírito Santo não se contamina com esse mundo, aqueles que têm o Espírito Santo podem trafegar no mundo, mas não deixar que o mundo faça ninho nas suas cabeças. Nem as ideologias. Então, se nós prepararmos bem os nossos jovens dentro das nossas raias, dos nossos portões, do nosso núcleo de ensino e prepará-los bem, eles vão enfrentar o mundo lá fora, eles vão enfrentar a academia, eles vão enfrentar os embates ideológicos que o mundo oferece e vão sair deles com maestria sem que a sua fé seja contaminada, sem que a sua fé seja afetada. Veja, hoje eu penso nisso, porque eu penso que nós perdemos muito tempo nos imiscuindo, deixando de lado o preparo dos nossos jovens, o preparo hoje das nossas crianças está sendo negligenciado. Tem pai crente terceirizando a educação dos seus filhos à televisão, à internet, às redes de streaming, aos desenhos animados, que em geral são um lixo, são uma podridão, né? Que hoje já começam, inclusive, a fazer apologia a certas ideologias de gênero, por exemplo. Tá? E os pais estão deixando, sequer estão vendo o que seus filhos estão fazendo. Então, isso é para fazer esse contraponto. Uma outra bolas, questão... Pode falar. Guarda essas bolas aí que já vamos chutar para o gol. Está na linha do... Né? Então, essa questão do meio artístico que eu vejo, tanto do lado, eu falei dos dois lados, tanto do lado dos evangélicos que vão
e o lado daqueles artistas que já estão no meio secular e entram no meio evangélico, mas tempos depois a gente acaba vendo certas notícias. Eu quero levantar outra questão aqui com relação à questão da cultura ocidental, dos valores da cultura ocidental, que são exatamente aquilo que desde a escola de Frankfurt, como nós vimos na live passada, vem sendo tentado derrubar. Os valores da questão da filosofia grega, do direito romano, como você disse, e da fé cristã, do cristianismo. Bom, eu vejo uma coisa muito interessante. Quando cai o Império Romano, quando a filosofia grega não está mais em pauta nem no auge, pasmem vocês, o que sobrou foi o cristianismo. O que sobrou foi o cristianismo. E o cristianismo conseguiu abarcar ambas as coisas. A sua fé legítima no Cristo vivo conseguiu abarcar a filosofia grega, porque os filósofos gregos, e nós sabemos disso em Sócrates, por exemplo, Aristóteles, Platão, homens que correram atrás da busca do sentido da existência humana e o sentido de que este mundo que nós vivemos, aquilo que nós vemos que foi criado, porque uma das máximas da filosofia grega é tudo aquilo que nós vemos e hoje faz parte da nossa existência, teve um ponto de partida em algum momento foi criado, e por uma mente extremamente superior, soberana e extremamente inteligente. Então o cristianismo conseguiu puxar isso e abarcar a filosofia grega nesse sentido, para aqueles que buscam isso. Bom, por outro lado, falta aquilo que foi necessário no mundo da época foi necessário, porque, diferentemente dos povos antigos, da antiguidade, diferente que a famosa lei de Talião, etc., etc., e diferentemente dos gregos, que também era na base da pancada, a legitimidade da justiça era feita de homem para homem, os romanos não. Os romanos eram um império, era um sistema muito grande e precisava de regras, precisava de leis, precisava que um código absolutamente correto. E nós sabemos que hoje, por exemplo, nossa justiça herdou do direito romano muitos dos princípios que hoje estão estabelecidos na nossa sociedade, que, no final das contas, é ocidentalizado. Aí o que acontece? A própria igreja, para trafegar neste mundo, a própria igreja, para se manter, o cristianismo, para se manter, ele precisou abraçar preceitos do direito romano. Sim. Ele teve que ter regras. Ele teve que ter... Mas espera aí, a nossa lei, nós já não tínhamos a nossa lei, claro, nós temos a lei promulgada, né, sem dúvida nenhuma, nós temos o decálogo, nós temos as leis cerimoniais, leis de higiene, as regras que estão estabelecidas em Deuteronômio, Levítico, etc. Nós temos tudo isso, que embora fosse direcionado ao povo do Antigo Testamento, não significa que nós as invalidemos para nós. Porque eu acho que bons costumes, boas regras, são úteis, são muito úteis a qualquer um. A qualquer um. Nós necessariamente não seguimos preceitos que o próprio Senhor Jesus aboliu nele, como, por exemplo, um deles é o sábado, vamos colocar assim. Ele é o Senhor do sábado. E se ele é o nosso Senhor, automaticamente, ele tem o controle da nossa vida no sábado, no domingo, na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, não importa. Mas, por exemplo, vale Deus acima de tudo. Vale, honrarás o Senhor teu Deus acima de todas as coisas. Vale o não te prostrarás diante de qualquer tipo de Deus, ou de deidade, ou de ídolo. Vale o não profanarás isso. Vale o não roubarás. Vale o não adulterarás. Vale o honrarás pai e mãe. Vale um monte de coisas valem. Por quê? Porque nos preceitos de Cristo tudo isso cabe no grande mandamento e no segundo também grande mandamento, que é amar a Deus acima de todos e o teu próximo como a ti mesmo. Então veja bem, se eu faço isso, eu não vou defraudar a lei. Sabe? Então, eu vejo que daí, nessa sobra, o cristianismo conseguiu se manter ativo e cai a filosofia grega, cai a Grécia, Roma cai, alguns preceitos estão aí preservados na Europa, na Itália, no mundo ocidental, mas veja bem, o cristianismo continua de pé e vai ficar de pé enquanto existir um cristão na face da terra. Então, por que razões o cristianismo é tão visado pelo processo de cultura ideológica que hoje impera no mundo? Exatamente porque ele preserva todos os valores que foram impostos na cultura ocidental, que são regras de ouro, e ele preserva, acima de tudo, aquilo que foi colocado para nós como regra, como modo de vida, vindo da parte do próprio Deus.
Aí nisso aí eu vejo, bom, mas cristianismo funcionou sempre? Eu olho para o jesuíta. A forma como os jesuítas fizeram o processo de enculturação ou aculturação. Tem que ver agora qual é o certo para isso. Com a questão dos aldeamentos. O que os jesuítas fizeram? Os jesuítas simplesmente impuseram não um ensino, não um conhecimento sobre Jesus Cristo e o Evangelho, mas eles simplesmente impuseram: vocês têm que rezar Ave Maria e vocês têm que rezar o Pai Nosso, e aí colocaram todos os indígenas falando umas palavras que eles nem sequer entendiam o que significavam. A aculturação, esse foi né? o processo. Esse foi o processo. Então, veja, foi um processo impositivo. Mas não foi um processo que houve respeito, sabe, à questão dos costumes deles, embora que com o tempo, eu acho que com o tempo a verdade flui. E com o tempo eles conheceriam a verdade e a verdade os libertaria de certos costumes hediondos que eram praticados no meio indígena, que poderiam por si só, porque como disse você, cultura pode ser modificada. Sim. Não é isso? Agora, Sim. Não sou eu através da imposição, e sim a verdade sendo vivida. Aliás, verdade essa que o mundo marxista, que o mundo da sociedade fabiana, que o mundo do gramscismo não leva em consideração. Por isso, se a igreja e o cristianismo são pautados numa verdade, essa verdade precisa ser desconstruída. Ora, se para eles isso não é verdade e não existe verdade, então até mesmo aquilo que eles pregam como ideologia é uma mentira. Porque não é verdade. Se não existe verdade, não é verdade. Bom, esse é o meu pensamento, tá, meu caro Rodrigo? Em relação a alguns pontos que você levantou aí. Agora, aqueles dois que você guardou, não sei. Tá aqui. Mas é o seguinte, você trouxe muitas questões importantíssimas, relevantes do nosso público que está aqui, refletir, pensar. Essa própria questão que você traz do Evangelho, né? O Evangelho ele foi escrito dentro de várias culturas no período de 1500 anos, com gente vindo do Egito, gente vindo da Babilônia. E o Evangelho, a Bíblia, ela vai se apropriar dessas culturas, quando ela disser estrado dos pés, coração de pedra, pesou o coração, e várias outras expressões que vão permear o mundo bíblico, elas são emprestadas, às vezes, de uma cultura egípcia, dentro de um outro contexto. Fala, puxa vida, mas então as escrituras, em alguns momentos, estão usando elementos de uma cultura pagã? Sim, isso é pedagogia divina, porque existem coisas dentro que o cristianismo pode tolerar. Isso me faz lembrar, enquanto eu estava falando, a minha mente foi lá no Pacto de Lausanne. Né? O pessoal que está em casa, o Pacto de Lausanne foi um grande congresso mundial de missões, de evangelismo, que visava estabelecer regras para o evangelismo, para as missões, e entre elas, quando você falou de tribos e de coisas, por exemplo, havia um pensamento seguinte: quando o missionário chegar numa tribo que de repente ali se pratica a poligamia e seja uma coisa arraigada mesmo assim, que você não tem como tirar e não tem como, ficou-se decidido, por exemplo, ali naquele congresso de Lausanne, no Pacto de Lausanne, que então aquilo deveria ser ensinado dentro daquela cultura, que não é assim, mas seria exigido da próxima geração e não daquela imediatamente, para não provocar aquela aculturação, né? Então tem coisas que o missionário ele precisa ser avaliado. Eu lembro do livro Manual do Missionário, quando conta que um missionário havia chegado numa tribo que as pessoas tinham muito totens, né? Aqueles totens de madeira, e ele, querendo evangelizar, não atacou aquelas divindades. Ele pegou, construiu, fez um pastor alemão de madeira, um totem de um pastor alemão, botou na porta da sua tenda. Então aquela tribo, as pessoas começaram a confrontar: que negócio é esse? Esse é o seu Deus? Não, esse é um cachorro. Vocês estão vendo que é um cachorro? Cachorro serve para quê? Para tomar conta da casa da gente. Então esse é o seu cachorro, missionário, que toma conta da sua cabana? Sim, é o cachorro que toma conta da minha cabana. Mas esse cachorro não late, esse cachorro não pode fazer nada. Esse cachorro é de madeira, não serve para nada não, ele vai guardar a sua casa não. Aí o missionário está assim: são seus totens, suas divindades, são da mesma maneira que vocês estão confrontando esse meu cachorro. Então, buscar dentro do contexto, sem agredir, sem promover uma aculturação. Tanto é assim, já eu falo daqueles dois pontos que você falou, mas é porque quando você falou dessa questão, o apóstolo Paulo ele fez isso, né?
A Bíblia se apropria das culturas para poder falar. Atos capítulo 17, que é o discurso de Paulo em Atenas, no Areópago, Paulo vai fazer uma inculturação, não uma né? Ele vai fazer uma inculturação. Ele vai pegar os elementos dos filósofos gregos, ele vai pegar os elementos da filosofia grega para anunciar o Deus que ele quer anunciar. Olha só, Atos capítulo 17, versículo 16, para você que está em casa. Enquanto Paulo os esperava em Atenas, o seu espírito se revoltava em face da idolatria dominante na cidade. Por isso, dissertava na sinagoga entre os judeus e os gentios piedosos. Também na praça, todos os dias entre os que se encontravam ali. E alguns dos filósofos epicureus e estoicos, que eram as principais correntes filosóficas daquela época, né, contendiam com ele, havendo quem perguntasse, que quer dizer esse tagarela? E outros, parece pregador de estranhos deuses, pois pregava a Jesus e a ressurreição. Então, tomando consigo, o levaram ao Areópago, dizendo, poderemos saber que nova doutrina é esta que ensinas? Posto que nos trazes aos ouvidos coisas estranhas, queremos saber o que vem a ser isso. Pois todos de Atenas e os estrangeiros residentes de outra coisa não cuidavam, senão de dizer ou ouvir as últimas novidades. Esse texto é brilhante. Verso 22. Então Paulo, levantando-se no meio do Areópago, disse, senhores atenienses, em tudo, olha o cuidado, o zelo e a maneira cuidadosa com que Paulo fez essa inculturação do evangelho. Senhores atenienses, em tudo vos vejo acentuadamente religiosos, porque passando e observando os objetos de vosso culto, encontrei também um altar no qual está inscrito ao Deus desconhecido. Pois esse que adorais sem conhecer é precisamente aquele que eu vos anuncio. O Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, tendo ele, a partir daqui, Souza, gente que está em casa, Paulo começa a utilizar a partir daqui elementos da crença grega, da filosofia grega, algumas referências até a Zeus que estão aqui, mas ele vai pegar e ele está de maneira muito discreta dizendo, aquele que vocês pensam atribuir-se a Zeus, não, atribui-se ao Deus desconhecido que eu vos anuncio. O Deus que fez o mundo, versículo 24, e tudo que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas, nem é servido por mãos humanas, como se de alguma coisa precisasse, pois ele mesmo é quem a todos dá a vida, respiração e tudo mais. De um só fez toda a raça humana para habitar sobre toda a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação, para buscarem a Deus, se porventura tateando possam achar bem que não está longe de cada um de nós, pois aqui outra expressão da filosofia grega agora no versículo 28. Pois nele vivemos e nos movemos e existimos, como alguns de vossos poetas têm dito. Ou seja, Paulo está pegando elementos da filosofia grega, como alguns dos vossos poetas têm dito. Porque dele também tradição somos... e cultura ali. Tradição e cultura para pegar o evangelho, exatamente. Sendo, pois, geração de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante ao ouro, à prata ou à pedra, trabalhadas pela arte e imaginação do homem. Ora, não levou Deus em conta os tempos olha, usou de misericórdia na pregação. Deus não está levando em conta a ignorância. Vocês estão fazendo um tempo de ignorância. Ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância. Agora, porém, notifica aos homens que todos, em toda parte, se arrependam. Porquanto estabeleceu um dia em que há de, escatologia, em que há de julgar o mundo com justiça por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando-o dentre os mortos. Quando ouviram falar de ressurreição de mortos, uns escarneceram e outros disseram, a respeito disso te ouviremos outra ocasião. Mas não acabou aqui. Olha só, o verso 33 e 34. A essa altura, Paulo se retirou do meio dele. Houve, porém, alguns homens que se agregaram a ele e creram. Entre eles estava Dionísio, o Areopagita, uma mulher chamada Dâmaris, e com eles outros mais. Ou seja, não foi perdido. Paulo se utilizou dos elementos daquela poesia grega, da filosofia grega, pregou fazendo uma enculturação, né? Fazendo o evangelho entrar dentro daquela cultura, dentro daquela poesia, e pregou o evangelho.
Então, isso aqui é que deve mexer com cada um de nós, porque aí me leva para as duas bolas que nós levantamos aqui. Você falou que eu resgataria, eu vou resgatá-las agora. Quando você provocou uma fala agora há pouco, você disse do ensino, do que nós estamos ensinando. Olha aqui, gente, o Paulo ensinando com profundidade dentro da cultura daquele povo, porque ele conhecia a Bíblia. O que está acontecendo é que nós temos uma geração de pessoas que não conhece a Deus nem a obra das suas mãos.